Prezados irmãos, nós celebramos hoje esta grande solenidade de Cristo Rei. Solenidade esta um tanto quanto até recente, porque foi o Papa Pio XI, em 1925, que instituiu esta solenidade de Cristo Rei no último domingo do ano litúrgico, último domingo do tempo comum, como que uma conclusão de todo o ano litúrgico. Nós vamos iniciar no próximo domingo o tempo do Advento, o início de um novo ano, preparando-nos para celebrar o Natal, o mistério da encarnação. E ao longo de todo o ano litúrgico nós celebramos os mistérios da vida de Cristo, desde a sua encarnação, do seu nascimento, da sua manifestação, da sua vida pública, da sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, até então culminar com esta festa de hoje de Cristo Rei, como o centro de todas as celebrações ao longo do ano litúrgico da Igreja. Por isso então esta festa de Cristo Rei é para reafirmar aquilo que nós celebramos ao longo de todo o ano litúrgico, a centralidade de Cristo. E dentro do ano litúrgico também celebramos as festas dos santos, dos mártires, dos apóstolos, as festas da Virgem Maria, e todos eles, os santos, os mártires, os apóstolos, a Virgem Maria, também estão de certa forma voltados para este mesmo e grande mistério de Cristo, ou Cristo como que ilumina toda essa realidade da vida dos santos, dos mártires, dos apóstolos, como também da própria Virgem Maria. Portanto, a Igreja celebra no último domingo do tempo comum a solenidade de Cristo Rei como encerramento de um ano litúrgico, o ano da Igreja, podemos assim dizer. A Igreja não acompanha o ano civil, né? Nós encerramos hoje o ano da Igreja e iniciamos no próximo domingo um novo ano, através do tempo do Advento, com os 4 domingos que iremos nos preparar para celebrar o Natal. E a liturgia então, nesta festa de Cristo Rei, nos coloca essa temática, Cristo Rei. Mas será que Cristo é Rei mesmo? Rei de quê? Rei no mundo que muitas vezes o rejeita? Rei de quem muitas vezes lhe volta as costas? Será que Cristo realmente é Rei? Rei de uma humanidade que muitas vezes de coração fechado o rejeita, rejeita o seu senhorio, porque qual é o senhorio deste Rei? Qual é o senhorio de Cristo Rei? Há muitos ainda que rejeitam o seu senhorio. Será que celebrar Jesus Cristo com o título tão portentoso, né? Será que celebrar ainda Cristo Rei não seria um delírio, uma ilusão da nossa parte? Não seria uma ilusão dos católicos celebrar Cristo Rei? Ele é Rei do quê? Rei do mundo? Do mundo que cada vez mais o rejeita? Do mundo que cada vez mais rejeita a verdade do Evangelho, a verdade do seu reino? De um mundo que cada vez mais está apegado aos reinos da terra e que lutam, se degladiam por causa destes reinos e cada vez mais rejeitam, ignoram o reino de Deus, né? Portanto, ao afirmar então que Jesus Cristo é o nosso Rei, ao celebrarmos hoje a solenidade de Cristo Rei, nós devemos acreditar ou professar a nossa fé nesse Rei. E a fé se professa não só com as palavras, mas também com as obras, com as atitudes. Portanto, quando nós confessamos que Cristo é Rei, de que reinado nós estamos falando? Nós realmente acreditamos com todo o coração e confessamos com toda a convicção que Jesus Cristo, só Ele é Rei?
Rei do universo, Rei da história, Rei da humanidade, Rei da vida. Se nós confessamos que Ele é Rei então de toda esta realidade, pois como bem ouvimos na segunda leitura, nele é que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o primogênito dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, tudo foi criado por Ele e para Ele. Todas as coisas. Portanto, quando nós afirmamos que Cristo é Rei, nós estamos afirmando a sua realeza, a sua majestade, o seu poder, o seu senhorio sobre todas as coisas, e sobre todos nós, e sobre a nossa própria vida. Estamos afirmando que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Nós nos submetemos ao seu poder, à sua realeza, à sua majestade. Nós nos submetemos a Ele. Portanto, Ele é verdadeiramente o nosso Rei. Mas qual é a natureza do reinado de Deus? Porque o reinado do mundo a gente conhece pela história, né? Como são os reis da terra, né? Como é o reinado deste mundo? Qual é a natureza do reinado do mundo? O rei ou a rainha é um homem ou uma mulher que tem poder, que domina sobre tudo, sobre todas as coisas, que domina sobre os seus súditos, né? Domina pelo poder, pela autoridade, né? Que tem autoridade para condenar, para salvar, né? Para promover a vida ou a morte. Esse é o rei. O rei deste mundo vem com uma certa ascendência sobre os outros. Ele está acima dos outros. E o reinado de Deus? O reinado de Deus nos diz o livro do Apocalipse: o cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele a glória e poder, através dos séculos. Amém. Portanto, vejam só, quem é aquele que é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra, a glória e o poder? O cordeiro que foi imolado. Portanto, quem é aquele que nós proclamamos nosso rei? O cordeiro imolado. Jesus é o rei. Ele se tornou rei não pelo mundo, porque o mundo o rejeitou. Não foi os homens que aclamaram Jesus rei, pelo contrário, caçoavam dele, dizendo: ele é rei mesmo. Se ele é rei, cadê os soldados, cadê o exército dele para salvá-lo? Se ele é rei, se ele é tão poderoso, nós ouvimos isso no evangelho de hoje, por que ele não se salva a si mesmo? Por que ele não pode se salvar? E caçoavam dele. Colocaram uma cana rachada na sua mão, como se fosse o seu cetro, uma coroa de espinhos fincada na sua cabeça, porque ele se dizia rei. Então caçoavam de Jesus, usaram este título não para reconhecê-lo, pelo contrário, para humilhá-lo. Portanto, não foi o mundo que deu a ele este título. Aliás, os homens muitas vezes, as atitudes dos homens são muitas vezes contrárias àquelas de Deus. Quem na verdade deu a Jesus o título de rei, quem na verdade o glorificou, o exaltou, o honrou, foi o Pai, foi Deus. Portanto, o nosso rei é o cordeiro que foi imolado na cruz. O nosso rei é o cordeiro que foi esmagado na cruz, aquele que foi imolado pelo pecado do mundo,
O mundo passou e passa por cima do nosso rei. Refuta o seu evangelho, desdenha da sua palavra, ridiculariza seus preceitos, calunia a sua igreja. Esse rei é aquele que foi crucificado, aquele que foi derrotado. Esse rei é aquele que terminou sozinho. Ele é o homem das dores, como nos fala o profeta Isaías. E no evangelho, como bem disse, escutamos que zombaram e zombam dele até hoje. A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Se de fato és o Cristo de Deus, salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas vejam, foi um outro que também, mesmo ali crucificado, condenado à morte, um outro ladrão que reconheceu que ele era esse rei, o rei do céu, porque ele mesmo disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus diz: ainda hoje você estarás comigo no paraíso, no verdadeiro reino, porque reconheceu diante de toda a realidade deste mundo quem era o verdadeiro rei. Qual é o verdadeiro reinado? Portanto, meus irmãos, o reinado de Cristo só pode ser compreendido a partir da lógica do próprio Cristo. Como bem nos disse Jesus, o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eis o modo que Cristo reina. De que forma que Cristo reina? Cristo reina servindo, dando a vida, entregando a sua própria vida. Meus irmãos, tudo isso nos coloca de certa forma em crise, pois este rei olha para nós cristãos, seus discípulos, e nos convida a segui-lo por esse caminho, totalmente diferente do caminho que nós muitas vezes pretendemos neste mundo, né? Jesus não nos convida para o caminho da glória, mas da humildade, não do sucesso a qualquer custo, mas da fidelidade a todo preço, não o das honras, mas do serviço, não o da imposição, mas de uma proposta humilde. Portanto, nosso verdadeiro reinado é unir-se a Cristo no caminho de humilde serviço ao Evangelho, seguindo os passos de nosso Senhor, né? Como bem ouvimos também hoje na carta de São Paulo: fiel a esta palavra, se com Ele morremos, com Ele viveremos, se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Este é o nosso reino, este é o reino que nós devemos buscar, meus irmãos. Não nos deixemos levar pela ilusão dos reinos deste mundo, das glórias deste mundo, do sucesso deste mundo, das ambições deste mundo. Não nos deixemos nos levar pela ilusão das ascendências deste mundo, que com muita facilidade nos ilude, a todos nós. Não sejamos hipócritas de não reconhecermos que todos nós somos vítimas muitas vezes das realidades deste mundo, que todos nós muitas vezes somos tentados pelos reinos deste mundo, né? Pelas glórias deste mundo, mas Jesus nos convida a ir além. Jesus nos convida a vencer esta tentação, né? O diabo também tentou Jesus, ele quis oferecer os reinos da terra para Jesus, e Jesus renunciou a estes reinos, porque ele desejava um reino que superasse os reinos da terra, porque os reinos da terra, por maiores que sejam, por mais poderosos que sejam, por mais grandiosos que sejam, eles passam. Todo o reino deste mundo passa, todo cargo, toda função, tudo passa, mas quem se apoia em Deus, quem coloca a sua fé, se com Ele morremos,
com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Portanto, todas as vezes que nós esquecemos isso, fomos infiéis e, de certa forma, indignos de reinar com Cristo. Quem deseja reinar com Cristo precisa estar disposto a renunciar muitas vezes às glórias deste mundo para poder alcançar a verdadeira glória de Deus. Jesus não recebeu as glórias do mundo, muito pelo contrário, o mundo o rejeitou. Jesus aceitou, sofreu a morte na cruz e por isso foi glorificado pelo Pai. E está no céu, à direita do Pai, glorificado, coroado, não mais com a coroa de espinhos, mas com uma coroa da glória com a qual o Pai o revestiu, com a qual o Pai o glorificou. E Ele deseja que todos nós estejamos um dia nesta glória. Ele deseja que todos nós um dia participemos desta realeza, deste reino. Por isso, procuremos então aqui na terra viver de acordo com o reino de Deus, não com os reinos do mundo, mas com o reino de Deus. Portanto, procuremos assumir, acolher as palavras de Jesus. Procuremos de fato nos unir ao nosso Rei, ao verdadeiro Rei, que é Jesus Cristo. E certamente um dia reinaremos com Ele. Talvez aqui na terra sejamos até ridicularizados, como foi Jesus. Talvez aqui na terra caçoem de nós, façam piadas de nós, mas que nós possamos permanecer firmes no verdadeiro reino, possamos permanecer firmes ao verdadeiro Rei, pois só Ele pode garantir para nós a participação no verdadeiro reinado, num reinado eterno, definitivo, que é o céu. Assim seja. Amém.